Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você. Estamos alegres e contentes por saber que você está nos acompanhando em mais esse estudo bíblico que estamos propondo para você. Obrigado por ter acessado esse vídeo para reflexão junto com você. Nós queremos compartilhar com você sobre a Palavra de Deus. Por que estudar a Bíblia? Por que estudar Provérbios? Segundo Timóteo 3,16 nos ajuda a entender antes de nós começarmos o nosso foco, o nosso tema da reflexão de hoje. Diz assim o texto bíblico: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Então, estudar a Bíblia, primeiro porque é um livro inspirado por Deus. Deus é que orientou seus servos do passado a registrar as coisas que tinham visto e ouvido. E para quê? Para que nós sejamos ensinados, sejamos repreendidos nas nossas ações do cotidiano e também corrigidos, para que possamos corrigir o nosso rumo e nos educar para a justiça, segundo a justiça de Deus. Que você possa ser ricamente abençoado por mais essa reflexão que vamos estar fazendo. Desta vez, no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 1 a 18. Nos estudos anteriores no livro de Provérbios, nós vimos como é o uso de provérbios para que eles foram escritos, Falamos sobre a luta sempre constante entre a sedução dos pecadores contra a sedução daqueles que querem seguir o caminho de Deus, nos capítulos primeiros. Depois do capítulo 2 nós falamos da excelência da sabedoria e no capítulo 3 falando da obediência, da exortação em obedecer ao Senhor. Também falando nos versículos anteriores, no capítulo 4, sobre a exortação paternal, a doutrina da sabedoria, a palavra, a excelência da sabedoria nos versículos seguintes, dos capítulos seguintes. No capítulo 5, falando sobre a preguiça, sobre a lascívia, sobre essa questão aí das relações, da relação com a sexualidade. E depois, no capítulo 6, fizemos um estudo sobre essa questão de lidar com as finanças, de ser fiador, de avalizar as pessoas. Então, nós fizemos essas reflexões. Se você ainda não teve a oportunidade de ver esse estudo, você pode retornar lá no vídeo do YouTube, que está lá sobre cada capítulo que nós vimos anteriormente. E no capítulo 7 também, nós refletimos, precisamente no capítulo 8, o capítulo 7 trata, falando da advertência contra a mulher adúltera. Nós já havíamos refletido nos capítulos anteriores. E no capítulo 8, que é o preâmbulo desse estudo que vamos fazer hoje, ele vai falar da excelência da sabedoria e de como é feliz o homem que busca essa sabedoria. Então, nós vimos que foram nos orientados para buscar a voz e os conselhos da sabedoria no capítulo 8, Se a gente pensar que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a personalidade máxima da sabedoria divina que esteve entre nós, além de nos instruir, também veio perdoar os nossos pecados e também veio nos salvar. E nos versículos do capítulo 8, 34 e 35, vai falar que feliz o homem que dá ouvidos à sabedoria, velando dia e noite nas suas portas. E esse homem acha vida. E agora, o capítulo 9, continua a dicotomia entre dois convites, o convite da sabedoria e o convite da loucura. Vamos ver o que nos reserva este texto bíblico. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seu lar e sua família e todos que estão assistindo esse estudo bíblico com você,
para que Deus possa tocar a sua mente, o seu coração e verificar se nós estamos a caminho, banqueteando com a sabedoria ou com a loucura. Vamos ver? Vamos iniciar esse nosso estudo fazendo a leitura de todo o texto. Provérbios, capítulo 9, verso 1 a 3, primeiramente. Segue comigo a leitura, por gentileza. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir e seguir com a gente. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, corneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Versículo 4 em diante. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltosos de senso, diz: Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O livro de Provérbios está entre os livros de sabedoria, está entre os livros poéticos da Bíblia. Então ele tem toda uma alegoria, confrontando as situações do cotidiano das pessoas às vezes, pegando situações simples e transformando essa conversa, essa linguagem do dia a dia de forma poética. E aqui a sabedoria está oferecendo um convite para nós e já está falando que está tudo arrumado. E ela convida a alimentar dos seus banquetes, das suas iguarias. E ao contrário do que muitas vezes acontece com outro convite, nós vamos ver, que é o convite da loucura, a sabedoria nos convida a estar comparativamente, poeticamente falando, como se estivéssemos num palácio, como se estivéssemos num lugar ricamente edificado, perfeitamente edificado e pronto para se festejar. E aí, ali onde ele fala, já lavrou as suas 7 colunas, quer dizer, é tudo com perfeição, tudo com majestade. A sabedoria lida com esse andar, com esse... E ele fala das iguarias, quer dizer, um banquete está preparado com alimento, com carne, com bebida, as pessoas que cuidam para servir esse alimento já estão preparados, já estão convocados. Aquela festa maravilhosa. A palavra de Deus te convida para você participar dessa sabedoria. É uma comemoração, a sabedoria é uma comida farta, é uma comida bem preparada. E todos que participam dessa comida da sabedoria, dessa festa de sabedoria, serão bem alimentados, serão bem instruídos. Tem dois outros textos bíblicos que nos ajudam também a entender sobre esse convite para essa sabedoria. Gostaria que você acompanhasse comigo e verificasse o que diz em Isaías 55:1 e depois João 6:35. Diz assim: Vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque a sabedoria é uma dádiva de Deus. Dentro da cultura humana que nós somos inseridos, da cultura humana dada por Deus, em que nós somos convidados a buscar o nosso dia a dia, o nosso alimento, as nossas obrigações, mas também tudo isso deve ser feito com sabedoria, com temor do Senhor, nós vamos ver. E ele convida para participar desse banquete, independente de recursos materiais, independente de recursos financeiros que você tem. Vinde comprai sem dinheiro, vinde comprai e comei, porque a todos Deus vai dar dessa sabedoria gratuitamente aos que buscam a sabedoria divina. E Jesus, em João 6,35, ele vai falar que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê nele nunca terá sede. Porque Jesus aqui nesse texto também está ensinando sobre o reino de Deus, sobre as valores celestiais, sobre as coisas do céu, sobre a justiça divina. Todos que buscam essa justiça na palavra de Deus, que buscam essa justiça nos ensinos de Deus na Bíblia, nunca voltará com fome e nem com sede. Será banqueteado,
será realmente muito bem servido, né? Será muito bem alegre com essa sabedoria para o seu cotidiano, a sua vida. Então, venha, esse é o convite da sabedoria, venha se beneficiar desse banquete oferecido. Os versículos seguintes, o versículo 7 e 8 do capítulo 9, ele diz assim, ó, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Porque em capítulos anteriores nós estudamos o cuidado que nós devemos ter com relação às nossas companhias, né? As pessoas com quem nós estamos convivendo. Não no sentido da convivência de testemunho, de um evangelho ou de um trabalho, mas aquela convivência que traz a influência sobre nós, aquela convivência que nos influencia as nossas ações e decisões do dia a dia. Nós vimos em estudos anteriores de Provérbios. Então, cuidado com essas companhias. Aqui, a sabedoria, dentro desse banquete convidado para a sabedoria, ela está falando assim, cuidado, né? Conviva com os sábios e não com os ímpios, e não com aquele que gosta de viver no pecado, né? Porque quando você convive com o sábio, você orienta, você aprende com ele, você sai mais enriquecido. E as pessoas que às vezes não temem a Deus, não temem as coisas sagradas da palavra de Deus, quando você as corrige, quando você as exorta, quando você as orienta, elas escarnecem de você ainda, né? Ela diz que você é bobo, que você é antiquado, que você está no século passado, que nós estamos no século 21 e assim por diante, né? As pessoas, então, elas zombam de você, elas escarnecem de você. Então, essas pessoas, às vezes, são muito bem instruídas na sua cultura, na cultura que vivemos, mas elas nunca aprendem a verdade. A verdade de Deus, a verdade, a justiça de Deus, às vezes essas pessoas nunca aprendem. Então, elas aprendem, elas citam, elas se informam daquilo que é interesse pessoal, mas nunca o interesse com relação à justiça divina, à verdade divina. E a palavra de Deus diz que essas pessoas aprendem, essas pessoas estudam, aprendem, mas nunca aprendem a verdade. Isso está em segundo Timóteo também, 3,7. Essas pessoas aprendem, mas nunca aprendem a verdade. E elas às vezes até distorcem a verdade. Então, o sábio, quando você convive com o sábio se torna mais sábio, você se torna mais sábio. Então, e a palavra da sabedoria tem desafio duplo, né? Aceitar o conselho do sábio torna mais sábio. Corrigimos as nossas falhas, aquele que está com você sabiamente corrige também as suas falhas e a sabedoria cresce em ambos nessa convivência. Então, a própria palavra também, Mateus 7,6 diz, não dê pérolas aos porcos, né? É muito dura a palavra, mas às vezes é verdade, né? Não adianta você, às vezes, querer convencer a pessoa que está com o coração duro, com a mente dura, de não aceitar as coisas que provém de Deus, que provém da palavra de Deus. Então, é uma necessidade e uma orientação que a sabedoria convida. Conviva com os sábios, deixe a companhia dos ímpios. Os versículos 9, 10 também confirmam também para nós essa passagem, né? Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ainda, ensina o justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o conhecimento do santo, é a prudência. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. No começo de Provérbios, no capítulo 1, nós estudamos isso também. E agora ele repete essa palavra aqui. Ter conhecimento do santo, ter conhecimento do Deus poderoso, é prudência também. Então, aquele que não gosta, que não quer andar no caminho do Senhor, é uma pessoa imprudente. Reconhecimento de que Deus é santo e puro. E sendo Deus santo e puro, ele não pode conviver e se contaminar com o erro humano, com o pecado ou com a ignorância.
Nada disso se coaduna, se compactua com um Deus que é puro e santo. Então, por isso que esse versículo 10 aí nos chama a atenção, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e esse verso 10 ele vai se repetindo no decorrer dos capítulos, porque ele é quase que um ponto-chave do livro de Provérbios. Então, é a capacidade nossa, esse temor a Deus, a nossa capacidade de enxergar Deus na dimensão, de fato, de como Deus é. Deus é uma pessoa divina, é o santo que está além de nós, que está além das coisas que nós temos conhecimento ou vemos. É um Deus eterno. Então, um Deus que não se limita àquilo que nós temos visto e nem ouvido, mas é um Deus eterno, Ele está muito acima de nós. Muitas pessoas conhecem a ciência, né? E às vezes só vive por meio dessa ciência. E geralmente vive de forma desordenada e vive de forma inadequada com os padrões divinos. E às vezes, muitas e muitas vezes, pessoas muito sábias no sentido da ciência e do conhecimento humano, sem a sabedoria divina, às vezes, muitas vezes em sua vida, tomam decisões inadequadas na vida, tomam decisões erradas na vida, e que às vezes pode custar muito no seu presente ou no seu futuro, né? Então, a sabedoria convida-nos para esse banquete maravilhoso de temer ao Senhor e adquirir dele a sabedoria. A sabedoria de Deus vai fazer-nos seguir todo o nosso relacionamento do conhecimento humano, aplicar esse conhecimento, aplicar a própria ciência, a própria sabedoria, conhecimento humano da cultura, da ciência, dentro dos padrões e dos princípios divinos. O servo de Deus, o homem de Deus, mesmo dentro desse fundamento cultural humano, quando teme ao Senhor, ele usa todo esse conhecimento, todas essas dádivas de Deus para aperfeiçoar o povo de Deus, para aperfeiçoar o homem e assim usufruir das beneficências que Deus dá através das descobertas, através da evolução científica e tudo mais. Mas somente isso, sem o temor do Senhor, não é sabedoria. Vejamos os versículos seguintes desse texto. Provérbios 9, 11 e 2. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se acrescentarão. Tu és sábio para ti mesmo, és. Se és escarnecedor, só tu o suportarás. A sabedoria, então, ela ainda nos convida para ter uma vida longa. Usufruirmos das dádivas da sabedoria é ter uma vida longa. Quando nós somos sábios só para nós mesmos, dentro do nosso conhecimento, sem perceber a dimensão divina, a dimensão espiritual da vontade de Deus, a vontade de Deus para conosco, a vontade de Deus para com o próximo, a vontade de Deus para as instituições criadas. Se nós não percebermos isso, é uma sabedoria somente humana. Mas quando nós percebemos o papel de cada uma das etapas da cultura humana, do conhecimento humano, das organizações humanas para o bem do outro, aí nós vamos aplicar a sabedoria divina. Caso contrário, nós temos visto aí, anos após anos, né, as pessoas utilizam essas instituições, essas organizações para proveito próprio, quer dizer, essa sabedoria para si próprio, né, e não para o bem comum, para o bem do próximo, para honrar e louvar e cultuar o nome de Deus com esse conhecimento que é dado às pessoas. Então, esse texto nos exorta a isso, né? Multiplica os dias, acrescenta aquele que busca a sabedoria em Deus. Isso aí é as observações do escritor de Provérbios. Agora, você pode atender o convite da sabedoria e do outro lado tem o convite da loucura. Nesse texto aqui, o convite da loucura, ela é representado poeticamente, né, como uma mulher. Então, vejamos o que diz o texto. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma.
Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e segue direto o seu caminho. O verso 16. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Você já prestou atenção na diferença dos convites? O primeiro convite te convida para um palácio, te convida para um lugar perfeito, 7 colunas, as pessoas para servir, para te receber, o banquete colocado à mesa, a comida farta, bem feita, bem cuidada. Agora aqui as coisas começam a ser ocultas. As coisas aqui nesse texto, o convite da loucura representado por uma mulher, ela já é os oculta. Ela vai trabalhar com a sedução, com o seu pensamento da ilegalidade, ou usando a sua simplicidade ou ignorância, muitas vezes, né? Os tolos, às vezes, seguem esse caminho. Nós estudamos isso em outros capítulos de Provérbios. Então, temos que, quem segue isso aí, os faltos de entendimentos, os simples que não buscam sabedoria, porque a sabedoria também é para os simples, mas os simples, faltos de entendimento, vai buscar a loucura, aqui representada por uma mulher louca, né? Uma mulher adúltera. Né? Então, e aí olha para você ver, as águas roubadas são doces, o pão comidas ocultas é agradável, quer dizer, lida tudo com a questão da ilegalidade, do ilegal, do não prescrito, daquilo que não é bem aceito pela sociedade moralmente bem instituída, bem justa segundo os preceitos de Deus. Então, torna, né, apenas essa questão em águas roubadas, né, pão comidas ocultas. Aí diz que essas pessoas que seguem esse caminho, sabem que ali estão à morte. E nós temos visto isso dia após dia, de pessoas que não usando de sabedoria, às vezes achando que tem o direito sobre a sua própria vida, tem o direito de fazer o que quer, né, sem perceber, às vezes estão caminhando por esse caminho da loucura. Então, isso acontece com jovens, com adolescentes, com adultos muitas vezes. Então, os jovens e os adolescentes têm que tomar muito cuidado, né? E também, por que não, os adultos? Muitas vezes nós estamos entre esses dois caminhos, entre o caminho da sabedoria, o convite da sabedoria e o convite da loucura. O mundo, a ideia do mundo hoje é a ideia da liberdade, do eu posso tudo, eu tenho direito a tudo, eu posso fazer e falar e fazer o que eu quero. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina e nos orienta a buscar sabedoria, a ouvir as pessoas, a ouvir os sábios, a ouvir o pai e a mãe, né, a ouvir o cônjuge, né, e fugir desse caminho da insensatez e da loucura, desse convite aqui. Então, esse convite, ele é feito às ocultas, né? Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, e toma a cadeira para dizer aos que passam ali, seguir direto para o seu caminho. Então, a distância, a diferença dessa palavra poética ensinando um convite de sabedoria num banquete especial e, por outro lado, o convite da loucura. Sempre a vida nossa vai estar diante desses dois convites. Provérbios aqui nesse ponto está nos orientando, está nos dando a orientação para buscarmos aceitar o convite da sabedoria. Muitas vezes também as pessoas que não querem seguir os caminhos de Deus até zombam dos caminhos, até zombam daqueles que seguem o caminho de Deus. E isso é loucura, né? Isso é loucura.
E elas não reconhecem o poder divino, o poder de Deus sobre o destino das coisas, o destino desse mundo e, por que não, da nossa própria vida. Então está aí diante de nós, meu estimado amigo, meu estimado irmão, que hoje nós temos nesse livro de Provérbios, capítulo 9, esses dois convites. O convite da sabedoria e o convite da loucura. A sabedoria te chama para um banquete, te chama para conviver com os sábios. A loucura coloca a cadeira e te chama para comer as ocultas, te chama para seguir um caminho da ilegalidade, o caminho da loucura. E aqui a palavra, o texto diz que esses aí são caminhos de morte. Então eu te convido a refletir de mais esse capítulo de Provérbios, que sempre assim, Deus faz o convite e o inimigo das nossas almas, o diabo, também faz o convite, através das circunstâncias da vida. Às vezes nenhum deles vai se personificar de A ou B. Muitas vezes esses convites vão ser feitos para nós nas circunstâncias da vida, né? Para o jovem é um namoro, para o jovem é uma amizade, para os jovens é uns locais em que você é convidado a passear, a se divertir. É o convite. Qual é esse convite? Para onde você está indo? Você, nesse convite, aceitando esse convite, você está banqueteando com a sabedoria ou está banqueteando com a loucura? Então nós temos visto muitas vezes pessoas perderem as suas vidas, conforme esse provérbio aqui fala, porque aceitaram o caminho da loucura. Estava nos locais errados, no momento inadequado. Estava, às vezes, mesmo temente a Deus, estavam em locais inadequados para o servo de Deus. Estavam em locais indevidos. Então, todas essas coisas têm que ser prestadas atenção. Mas o convite da sabedoria é sábio. Conviver com os sábios, conviver com alegria, conviver com a palavra de Deus. Eu te convido a refletir sobre isso e que você possa repensar cada ação e decisão da sua vida. Que decisão? Para que lado está pendendo a sua decisão? Eu espero que você escolha o lado da sabedoria, o lado de Deus, o lado que a palavra de Deus orienta, o lado que o Senhor Jesus Cristo te convida, que Ele é o pão, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Estudando a Bíblia em mais esse capítulo de Provérbios, agradece a sua atenção e te pede que você leia com mais calma, com mais critério esse Provérbios e os outros anteriores também, e que ele possa continuar te instruindo. Eu digo assim, se houver dúvida, volte para a palavra, pergunte novamente a resposta. Não tome a decisão precipitada na sua vida. Não aceite o convite errado no momento inadequado. Seja mais sábio, e a palavra de Deus oferece isso gratuitamente. Comprar sem dinheiro, comprar sem recurso, porque ela é dada gratuitamente. Eu te agradeço mais uma vez e te desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sua família, seu lar, hoje e sempre. Que Deus assim abençoe com a sua graça. Muito obrigado e até o nosso próximo estudo. Amém, amém e amém.